Senador Chaves, que preside a sessão, eu queria, nessa manhã de quinta-feira, fazer um pronunciamento sobre um tema, senhor presidente, que chocou Caxias do Sul e, eu diria, todo o Rio Grande do Sul e o Brasil. Eu vou primeiro ler o voto de pesar e depois vou falar sobre o assunto. Requeiro o senador Pedro Chaves, nos termos do artigo 221 do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento de Nayara Soares Gomes, encontrada morta, assassinada, agora, nesse dia 21 de março, quarta-feira, 12 dias depois dela ter desaparecido. Foi encontrada na represa do Faxinal, região de Anarrec, uma região com muito mato e poucas casas. Os investigadores chegaram no local e encontraram mochila, sapato da Nayara num matagal a 800 metros da Rota do Sol, logo após a ponte sobre o rio Faxinal, bem como a apresentação de voto de condolência. Peço a essa casa, à família, à comunidade escolar do município e também, naturalmente, à cidade de Caxias do Sul. Relato o fato, senhor presidente, para depois pedir a aprovação do voto de pesar. E quero aqui fazer uma homenagem à polícia do meu Rio Grande do Sul, à Polícia Civil e à Polícia Militar. Falo aqui de uma matéria publicada do jornal Pioneiro, que relata como a polícia, depois de 13 dias, chegou ao suspeito de ter raptado e matado Nayara. O temido desfecho se confirmou às 16 horas e 55 minutos de quarta-feira e comoveu toda a cidade, a região e o Estado e os mais experientes policiais da cidade e da região. Senhor presidente, foram 13 dias de uma única oração na minha cidade natal, em Caxias do Sul. Desde que o desaparecimento se tornou público, todos se perguntavam: onde estava? Onde está Nayara? 7 anos. Saiu de casa para ir para o colégio. Nayara Soares Gomes. Repito, 7 anos, que sumiu quando caminhava sozinha pelo bairro Esplanada em direção à Escola Municipal Renato João César, na manhã do dia 9 de março. O temido desfecho se confirmou às 16 horas e 55 minutos de quarta-feira e comoveu, como diz a matéria de Leonardo Lopes, e comoveu os mais experientes policiais da cidade. O corpo da criança estava no matagal, na região de Anarrec, conheço bem, perto de um banhado, na área da represa do Faxinal. O homem, que extraoficialmente já assumiu ter raptado, estuprado e matado a criança, já está preso. Só não foi falado o seu nome ainda, porque a indignação é tão grande que já ameaçaram de tocar fogo na casa e querer saber onde ele está. Senhor presidente, ninguém tem dúvida que ele é o assassino. Nós aqui falamos tanto em direitos humanos, eu quero falar em Nayara, mas quero falar também do belíssimo trabalho feito pela polícia do meu estado, que ontem descobriu quem é o assassino, quem é que cometeu o estupro e quem vai ter que responder pelo que fez com a dura pena, a mais radical possível. Senhor presidente,
o caso começou a ser desvendado. É importante aqui que o Brasil todo saiba. Eu tenho que fazer esse relato aqui, presidente. O caso começa a ser desvendado no último domingo, sem boas imagens das câmaras, assim mesmo, de monitoramento, ou testemunhas que relatassem, de fato, quem foi o autor do rapto, ou a placa de um veículo envolvido. A investigação dos policiais competentes esteve focada em rastrear um chamado Palio Branco, que aparecia manobrando na esquina da rua Júlio Calegari e Mozart Perpétuo, no bairro Esplanada. A partir daí, foram mapeados mais de 500 carros com as características desse Palio, que iam sendo descartados um a um. Segundo os policiais, foi um trabalho de formiguinha, tão citado pelo competente delegado Caio Márcio Fernandes, responsável pela investigação. Faremos a devida homenagem, claro, também a esses profissionais, senhor presidente, aqui da tribuna, e num debate que temos marcado já na Comissão de Direitos Humanos, onde o assassinato dessa menina será o símbolo da luta contra essas violências. Enfim, o fator que deu uma guinada no caso ocorreu pouco antes do meio-dia de domingo, e foi mais uma demonstração de esforço dos investigadores, que queriam só saber quem é o criminoso. Agentes da DPCA circulavam pela zona sul da cidade, pela enésima vez, sempre na busca de pistas. Numa das ruas, viram o falado Palio Branco, semelhante ao que havia sido flagrado por uma câmara na rua Mozart Perpétuo Socorro. Um dos policiais, senador Lazier, eu vou lhe permitir uma parte no momento, só fazer o relato, observou o veículo estacionado e decidiu, com instinto de investigador, e decidiu fotografá-lo. Com base nessa imagem, foram descobertas as semelhanças entre o Palio fotografado e o Palio filmado na Mozart Perpétuo Socorro. Aí diz os policiais, havíamos identificados detalhes específicos no carro, um no lado direito, na parte de baixo, o outro no vidro traseiro. Assim fomos reduzindo, e em cima desses detalhes chegamos a esse determinado veículo, explica o delegado Paulo Rosa, aqui com essa fala, a quem eu estou rendendo minhas homenagens pela competência, pela sensibilidade na investigação. As características do Palio fotografado condiziam com o veículo procurado, e os investigadores, persistentes, emocionados, mas sempre acreditando que poderiam chegar, inclusive, a encontrar a menina em vida, foram em busca do proprietário. Ao buscarem o perfil dele, a fisionomia do homem levou os investigadores a outro caso, um estupro de uma criança ocorrido em outubro do ano passado e que continuava em aberto. Naquela ocasião, uma menina também foi abordada na rua, no caminho da escola, e foi solto horas depois, em outra parte da cidade, após sofrer o abuso. Quando vimos relatos policiais, as características foi possível identificar seu local e hora de trabalho, rotina. Todas as características batiam com a outra investigação que, na época, teve até a divulgação de um retrato falado. O diferencial era ele ser meio estrábico, com um olho esquerdo bastante diferenciado. Uma característica marcante aponta o chefe da Polícia Civil na Serra. Nesse momento, a investigação virou. A equipe concluiu que seria mais fácil e rápido conseguir a prisão do suspeito se fosse elucidado o primeiro crime de estupro. Essa foi a estratégia da competente Polícia Civil para conseguir o mandato de prisão temporário. Após diligência, a Polícia Civil não tinha mais dúvida.
sobre a autoria do crime do ano passado e os investigadores tinham grande expectativa de resolver o caso da menina Nayara junto a esse. Os delegados responsáveis pela apuração entraram madrugada da quarta-feira, formalizando a papelada necessária para a representação judicial. Enquanto policiais ficavam de campana e controlavam cada passo do suspeito, o delegado Paulo Rosa, principal autoridade da Polícia Civil da Serra, e o delegado Caio Márcio Fernandes, responsável pela investigação, entraram no Fórum de Caxias às 10h30. O encontro era com o juiz Rodolfo Carlos Retes, da 3ª Vara Criminal. Esse tipo de procedimento não é normal, mas foi vital, foi importante, ousado e que bom que fizeram. Mas todos os envolvidos entenderam a gravidade da situação. Após os passos obrigatórios, os delegados receberam o mandato em mão e às 12h15 de quarta-feira, naquele momento, a ansiedade que eu acompanhei desde o início, de mim e de todos, a ansiedade quase fazia os investigadores gritarem que o caso estava resolvido. E havia uma grande esperança de encontrar a Nayara com vida. O momento era de paciência. A campana prosseguia e a prisão foi efetuada às 13h30 de quarta-feira, quando o suspeito chegava em casa. Ainda no lugar da prisão, o investigado assumiu ter raptado e abusado, de fato, de Nayara e de outra criança na região. O preso revelou aos investigadores onde havia deixado Nayara, na manhã de 9 de março, após ter abusado dela dentro da sua casa. Os agentes se deslocaram até uma estrada vacinal próxima à barragem do Faxinal, em Anarec, região praticamente desabitada e cercada por mato. Os investigadores chegaram ao local antes das 15h20. E logo encontraram a mochila, o sapato de Nayara, no matagal, a 800 metros da Rota do Sol. Logo após, a ponte sobre o rio Faxinal. O Corpo de Bombeiros se uniu às buscas às 16h35. Meus cumprimentos também aqui à Brigada Militar do Estado. Os cães farejadores da Brigada Militar chegaram em 13 minutos. Pouco tempo depois, os animais confirmaram a notícia que ninguém queria ouvir. A morte de Nayara foi confirmada oficialmente, 16h55. Acostumados a essas atrocidades e outras, de tantos crimes, nesse caso, presidente Mário Berg, os experientes delegados, policiais bombeiros, policiais militares, policiais civis, ao verem o estado da menina com 7 anos, estuprada e assassinada, foram as lágrimas. Choraram, todos juntos. Eles diziam, foi 13 dias sem dormir na expectativa de encontrá-la viva. Eles sabiam, por instinto natural da profissão, que ela tinha sido raptada. Corriam atrás, aqui ou acolá, perguntando para todos se ninguém tinha visto uma menina com aquelas características. Eu mostrei aqui na TV Senado. Mostrei aqui as fotos dela aqui na TV Senado. Além de ser diferente, um caso envolvendo uma criança com 7 anos, também foi um trabalho que teve bastante repercussão e comoção social e nacional. A Polícia Civil conseguiu dar uma resposta à altura para a dimensão do caso, confidenciou o delegado Fernandes, após alguns minutos, que teve que enxugar as lágrimas pela comoção. Criança, segundo eles, pelo estuprador. Foi escolhida aleatoriamente. Sabe-se até agora que o homem atacou Nayara na manhã de 9 de março,
ele havia ido até a zona sul da cidade. Olha bem, senador, presidente, senador Dalberg, olha o que ele fez. Isso não é um monstro, é um monstro. Na manhã de 9 de março, ele tinha ido até a zona sul da cidade, deixar a esposa dele na casa de um parente. Depois ele saiu sozinho no Palio para ir até em casa, em outro bairro da cidade. Foi quando sequestrou a menina, levou para sua casa e cometeu todo esse crime. Avistou a criança passando em frente ao mercado Berzan, na rua Júlio Calegari, no Esplanada. Segundo os investigadores, o homem seguiu dirigindo no sentido bairro Centro, acompanhou a criança à distância e só não abordou antes Nayara naquele momento porque havia 2 pessoas caminhando ao lado dela. A partir do momento que Nayara atravessou a rua, o suspeito decidiu abordar a criança. Ele entrou com o carro na rua Mosaico Perpétuo e manobrou para ingressar na Júlia Calegari, no sentido centro-bairro. Eu conheço toda essa região, presidente. Em seguida, estacionou na Júlio e esperou a menina se aproximar. Quando ela passou, ele colocou ela dentro do carro. Não há confirmação sobre como ele conseguiu atrair a menina para o interior do Palio com 7 anos. Eu tenho esses dados, senhor. Eu só estou concluindo. Perfeito. As informações que me chegaram aqui, que ele atraiu a criança para dentro do carro. A partir daí, o suspeito desceu com o carro pela Júlia Calegari e pegou a Marcelino Ramos. Até ontem, não havia ainda o detalhe do último trajeto, mas, segundo a investigação, ele dirigiu para a casa dele. E dentro da casa dele, depois de ter levado a esposa para um parente, ele cometeu esse ato violento. As informações mostram, e eu não tenho nenhuma dúvida, como a polícia já não tem, ele é o assassino. Só não sabem se Nayara morreu na casa ou foi assassinada no matagal onde o corpo foi encontrado. E que essa semana, naturalmente, isso também será desvendado. A Polícia Civil espera coletar mais detalhes a partir dessa quinta. O inquérito vai ser concluído. O homem já está recolhido no local não informado devido à indignação de toda a população. Eu passo uma parte para o senador Lazer Martins. É um caso que moveu todo o Rio Grande. E já quero informar a todos que na semana que depois da Páscoa nós teremos uma audiência pública para discutir com eixo, nesse caso, uma campanha nacional contra, e a Nayara vai ser o símbolo da campanha, contra a violência em relação às crianças e adolescentes. Senador Lazer. Em primeiro lugar, senador Paulo Paim, eu quero aderir ao seu voto de pesar e à sua iniciativa de fazer uma audiência pública. Quero, inclusive, sugerir que Vossa Excelência traga o delegado que está presidindo esse Eles já são todos convidados. Perfeito. Bom, então já fica... eu ouvi demoradamente hoje pela manhã, pela Rádio Gaúcha, o depoimento, o pronunciamento, os esclarecimentos do delegado. É algo impressionante, senhor senador Paim e colegas senadores. É de causar uma revolta enorme. Os órgãos de imprensa de Porto Alegre, de Caxias do Sul, hoje dedicam os maiores espaços a esse monstruoso crime. O acusado confessou o crime, indicou onde estava a menina, que na sua santa ingenuidade foi iludida por esse criminoso que, ao vê-la caminhando, e segundo o delegado, ele tinha saído para caçar, porque se trata de um psicopata. E é por isso que eu tenho dito e tenho proposto aqui um projeto que, lamentavelmente, foi mandado para as calendas, isto é, para várias comissões. Por isso é que entendo indispensável o exame criminológico, para que esse psicopata amanhã ou depois não esteja de volta às ruas, porque ele já tem um antecedente do ano passado. Ele iludiu a criança que estava caminhando, ofereceu brinquedos, a criança aceitou entrar no seu carro e ele passou a dar caipirinha, até embebedar a menina. Levou a menina para sua casa, na própria cama, onde ele dorme com a sua mulher que tinha saído para trabalhar, ele cometeu o crime
da relação sexual com a menina e a matou na própria cama, depois embrulhando num cobertor e levando para desovar, como dizem os criminosos e os policiais, lá fora onde ela foi encontrada. Então, o relato que Vossa Excelência está fazendo, senador Paim, é proveitoso, sob o ponto de vista de exemplo daquilo que se deve tomar providências, inclusive aqui nesta casa, onde se discute e se quer enfrentar com prioridade a lei para maior segurança aos brasileiros. Aí está um exemplo das precauções que nós devemos tomar, a necessidade de exame criminológico e a necessidade de agravamento à progressão de regime. Muito obrigado pela parte. Muito obrigado, senador Lazier. Vossa Excelência, com certeza, complementa mais informações, Vossa Excelência, que é também gaúcho, e sentiu, pelas informações que recebeu, a mesma indignação que todo o povo gaúcho está tendo nesse momento. Só outros informes rápidos, senhor presidente. Aqui, por exemplo, o jornal Louve. Indignação, manifestação enorme em Caxias do Sul contra a brutal morte da menina Nayara Soares Gomes. O Pioneiro, outra matéria, velório de Nayara ocorre em capela do bairro Esplanada, em Caxias do Sul. Enfim, criminoso preso, pai Nayara assassinada, violentada. Ocorre o sofrimento dessa criança. Enfim, mais outras matérias dos jornais da região. Moradores evitam um incêndio em casa onde morava o suspeito de estuprar e matar a menina em Caxias. Detalhes que aqui passei, como a polícia chegou ao suspeito de ter raptado a Nayara. Faço questão desse pronunciamento, senhor presidente, porque eu presidi muitos anos a Comissão de Direitos Humanos e tentei sempre mostrar que não existe essa visão equivocada e atrasada de alguns que dizem que direitos humanos não reconhecem o trabalho da polícia. Ao contrário, recebi, eu vou passar em seguida para a senadora, essa semana ainda, soldados, sargentos, cabos, que vieram na Comissão de Direitos Humanos dar depoimento sobre uma maneira e formas, senador Rose Freitas, de combater a violência em nosso país. E foi lá na comissão, nesse ciclo de debate, que nós chegamos, que na primeira segunda-feira após o feriado, devido ao caso Nayara, nós faremos uma audiência pública, chamando principalmente o pessoal da delegacia, da Polícia Militar, da Polícia Civil, para que venham aqui, porque esse caso, para nós, é a intenção da comissão fazer, senador, a Nayara seja o símbolo de uma grande campanha nacional contra a violência e a exploração de crianças, menores e adolescentes. Senadora Rose Freitas, seguida a senadora Ana Amélia. Senador Paim, eu, ao ouvir Vossa Excelência se emocionar, eu relembro um filme que passa na nossa cabeça de todos os fatos que nós trouxemos, inclusive recentemente, no Estado do Espírito Santo, casos com essa violência, com essa brutalidade, seguido de crime bárbaros, hediondos. Eu não sei em qual lei mais nós podemos nos basear, porque a questão do estupro nós já aumentamos a penalidade, me lembro de 4 para 12 anos, projeto de nossa autoria. E, na verdade, no caso de Vossa Excelência, assim como do Espírito Santo, vejo a polícia reagindo como reage com indignação a sociedade inteira brasileira que ouve relatos dessa natureza. O que mais me assusta é que nós não conseguimos, com lei de natureza nenhuma, debelar essa cultura criminosa que assedia nossas crianças, que isso destrói uma família, isso marca uma sociedade, como marcou recentemente no Estado do Espírito Santo. O que eu quero dizer a Vossa Excelência, assim, particularmente como parlamentar que assiste Vossa Excelência, que debate, que acompanha seu trabalho, que vive cotidianamente essa casa, acho que somos os que mais vivemos essa casa, é dizer que ainda é preciso que se somem muito mais políticos,
muito mais parlamentares, muito mais tribunas, muito mais vozes, para que a gente não tenha que fazer uma vírgula e dizer assim, encontramos, vamos punir e pronto. Isso precisa ser dito todo dia, toda hora, relembrar, colocar o nome nas ruas, colocar o nome de frente às casas, nas praças públicas, para as pessoas saibam, é uma vida que se foi. E a marca da violência, quando tira essa vida, te tira a vida da família também, ela só resta as suas lágrimas, as nossas lágrimas e a indignação da sociedade. Eu quero dizer que não se perca nunca esse sentimento que nós estamos registrando aqui, e quero dizer que participo do sentimento de indignação, de revolta e de solidariedade também com o povo gaúcho, diante desse quadro que Vossa Excelência acabou de mostrar, e diante de outros tantos, inclusive do meu Estado, que nós perpetuamos aqui nessa casa com as nossas palavras. Era isso que eu consigo dizer agora. Obrigado pela parte, senadora Rose Freitas. Eu cumprimento Vossa Excelência. Como eu sou de Caxias e vivi lá até os 30 anos, eu conheço cada rua dessas. Eu conheço a região onde ela foi atacada, violentada e onde foi assassinada. Calculem, os senhores que estão assistindo nesse momento, o que essa menina sentiu naquele momento em que covardemente é violentada, estuprada e assassinada. Por isso que a cidade toda se comoveu, o Rio Grande se comoveu. Eu dizia, senadora Ana Amélia, que eu acompanhei o caso desde o primeiro momento, a partir de informações que recebi de lá para cá, pedindo que a Comissão de Direitos Humanos participasse ativamente, na busca, inclusive, e no sonho que não se concretizou, que ela fosse encontrada com vida. Senadora Ana Amélia, por favor. Senador Paulo Paim, no bairro Serrano, lá em Caxias do Sul, que o senhor conhece bem, vivem muitos conterrâneos meus de Lagoa Vermelha. Eu estive lá e ali vive uma população de classe média, trabalhadores, empreendedores de pequenos negócios, que trabalham naquela cidade, Caxias do Sul, que abriu os braços para aqueles que vieram de lugares com pouca oferta de oportunidade de emprego ou também de iniciativas que possam oferecer para o seu desenvolvimento. E esse crime, em todos os aspectos, é uma tragédia inominável, um crime que não podemos imaginar o grau de selvageria, de brutalidade, um adulto, um homem, praticar contra uma criança de 7 anos apenas. E essa criança estava indo para onde? Para a escola, senador, para a escola. Quando a primeira notícia do desaparecimento dela, e eu também endosso as referências ao senhor sobre o trabalho da nossa Polícia Militar, da nossa Brigada Militar, da nossa Polícia Civil na investigação rápida e da identificação deste bandido que não se pode nem imaginar. Prefiro que Deus dê a ele um castigo que ele mereça, um grande castigo. Mas a lei está aí para também fazer a penalização deste criminoso bárbaro. E ela ia para a escola. E hoje, senador, quando eu acompanhei isso e vi o resultado da investigação, é chocante sobre todos os aspectos, especialmente em Caxias do Sul, que é uma comunidade com espírito religioso, de respeito às pessoas. Então, isso chocou a família, chocou os amigos, a escola onde ela estudava, e chocou a comunidade toda do bairro. Eu queria aproveitar porque na terça-feira, senador Paim, eu fui convidada para um encontro com um empresário que é um imigrante, nascido na Síria, 73 anos, e esse empresário, senador Dário Berger, é um imigrante
que se transformou, de família pobre, mas se transformou num dos maiores empreendedores da área imobiliária e da construção no Brasil. Hoje, ele deixou o comando das empresas e se dedica à filantropia e ao dia do bem. E eu fiquei comovida de ver um empresário que poderia estar pensando em novos investimentos, em aumentar o seu poder e também gerar emprego, gerar renda. É assim que a gente constrói uma economia sólida. Mas ele fala do bem. E sabe qual é a preocupação do senhor Eli Horn? É com os 500 mil crianças, mulheres, meninas que são atacadas sexualmente no Brasil. 500 mil, senador, 500 mil de meninas. É uma tragédia, uma vergonha para o nosso país. Uma sociedade solidária, uma sociedade aberta, fraterna. Nós não podemos admitir nem compactuar com isso. Ali tem uma comissão da violência, o senador Magno Malta, que está presidindo, e esse é um tema grave que nós precisamos nos debruçar. Eu trago aqui, então, aquilo que o senhor Eli Horn nos ensinou. Pensar em Deus, respeitar Deus, em todas as crenças, sejamos nós judeus, muçulmanos, católicos, evangélicos, protestantes, luteranos, o quê? Há um Deus, o Deus que inspirou também o Hawkins, que morreu, aquele físico que comoveu o mundo lá com aquela doença ELA. Então, essa ação da filantropia, nós temos a responsabilidade, assim como foi o mês das mulheres, senador Paim, que aquilo, eu queria me associar aqui, o caso Nayara, seja uma referência para que nós tenhamos uma vigilância permanente no combate à violência contra a criança. E evitar também a prostituição infantil. Os órgãos já na área de turismo fazem isso, a gente vai em hotéis, tem lá um cartaz, mas isso não basta. Precisamos ter um cuidado muito grande. E as famílias têm que ter uma responsabilidade sobre o cuidado das suas filhas e dos seus filhos menores, que a pedofilia também é um caso gravíssimo que está matando o sonho de muita criança, de muito menino em nosso país. Mas 500 mil crianças abusadas sexualmente no Brasil é uma vergonha que precisa ser combatida. Isso só se combate com ações do bem, com iniciativas produtivas. Parabéns, senador Paulo Paim, por trazer esse tema à tona. Obrigado, senadora Ana Amélia. Para terminar, senhor presidente, a Comissão de Direitos Humanos vai propor, na primeira semana depois da Páscoa, que a gente crie aqui o Prêmio Nayara Soares Gomes para ofertar a um cidadão como esse que a senhora relatou nesse momento. Aqueles que lutam contra a violência em relação, principalmente, crianças e adolescentes, que é o crime mais bárbaro de todos, principalmente contra a criança e adolescente. E, com certeza, esse empresário que Vossa Excelência citou, ele será um dos primeiros a receber o prêmio. Caminhamos nesse sentido, e eu só vou terminar, porque já falei tanto, já me emocionei, já parei, peço que todos à parte sejam incluídos, para que eu remeta, inclusive eu sei que virá agora, para que eu remeta para a cidade e para as famílias. Eu passo a palavra a Vossa Excelência e depois eu vou pedir, como a gente faz em momentos simbólicos como esse, porque a morte foi confirmada ontem, infelizmente, o crime, que a gente faça um minuto de silêncio em homenagem à nossa querida menina Nayara Soares Gomes. Depois da fala de Vossa Excelência. Bem, senador Paulo Paim, rapidamente, só um minuto, porque eu não posso deixar de prestar também a minha solidariedade a um caso com requinte de crueldade como esse que a gente observa, tão bem relatado por Vossa Excelência, aparteado pelo senador Lazier e também pela distinta e destacada senadora Ana Amélia. Pude perceber a emoção, a tristeza, a indignação e a revolta de Vossa Excelência, a qual quero me solidarizar.
E quero dizer, e aqui relatei em algumas oportunidades, que nada nos toca mais, senadora Ana Amélia, do que a violência humana, sobretudo aquela praticada contra as nossas crianças. Criaturas inocentes, sem a mínima capacidade de se defender. E que, me parece, eu sou um defensor da vida, eu sou um democrata, eu sou um conciliador por natureza. Muito bem. Mas eu tenho que registrar aqui também a minha indignação e a minha revolta, ao ponto de indagar Vossas Excelências se não seria a hora de nós discutirmos uma pena maior, talvez até uma pena capital para isso, porque da forma como nós estamos levando essa questão, ela não vem se resolvendo. Eu não gostaria de propor isso, ainda mais partindo de minha parte, mas eu acho que um estupro em crianças indefesas, seguidas de morte, nós deveríamos pensar, e eu não teria nenhum constrangimento em propor uma pena capital para esse tipo de gente, porque, francamente, acho isso um absurdo. Isso nós não podemos tolerar e nós temos que tomar uma decisão, e essa decisão será através da discussão que deveremos tratar. Senhor presidente, permite sua indignação. Portanto, a minha homenagem a Vossa Excelência. Lembrar só... o tema é tão relevante que... Antes do Lazier falar, presidente, lembrar que nós temos na casa o projeto do Gerson Camata, que é o projeto da castração química. Você quer falar? Que esse projeto parou, deveria continuar, deveria ser discutido. Nós estamos tratando de um criminoso reincidente, com certeza... Reincidente. No nosso estado também foi. O projeto da castração química tem que voltar à discussão nessa casa. E vamos reativá-lo para o debate, já que a pena de morte está prescrita pelo julgamento dos setores religiosos, e nesse caso caberia perfeitamente exterminar o indivíduo dessa natureza, porque todos nós vamos pagar com os impostos a permanência dele na penitenciária. A castração química é um projeto interessante. Senhor presidente, Dário Berger e senador Paim, foi a proposta que nós trouxemos para o debate da semana passada, o agravamento de crimes hediondos como este, mas lamentavelmente foi tirado de pauta e mandado para a CDH. Então eu quero aproveitar, já que o senador Paim está com esse pronunciamento oportuno, veemente, justificado, e é da CDH, que ele, por favor, assuma a relatoria lá deste projeto e consigamos dar um andamento rápido, exatamente para prevenir crimes desta dimensão, desta barbárie. Obrigado. Senador Lazier, de pronto, eu assumo o compromisso com Vossa Excelência, até porque aqui nesse plenário, eu acho que quase todos nós, entre a emoção, a garganta fechada e algumas lágrimas, com certeza, caíram. Eu vou assumir a relatoria e vamos fazer desse projeto também um amplo debate sobre esse tema que vai na linha de combater crimes como esse, que o senador Dário Berger, que é uma pessoa muito conciliadora, chegou a levantar aqui a pena de morte. Por isso, vou pedir a relatoria para a senadora Regina Souza ainda hoje. Se Vossa Excelência puder garantir um minuto de silêncio para todos que estão presentes em relação à nossa solidariedade, à família, como voto de pesar. Vou solicitar, então, ao plenário, a todos os senadores e senadoras, que, em posição de respeito, nós possamos respeitar um minuto de silêncio proposto pelo senador Paim em homenagem à menina Nayara.
Obrigado, senhor. Permita só, presidente. Nayara Soares Gomes. Presente.